E no vídeo de hoje que nós temos aqui é o conceito de um incrível smartphone. Dessa vez temos o modelo Apple, estamos falando de um iPhone 15 Pro. Sendo assim, aqui é o David, nosso especialista. Sem muita demora, vamos para mais um conceito. E primeiramente, antes de tudo, se você ainda não é inscrito no nosso canal, deixa o seu like, curte, comenta, compartilha e vamos para mais um vídeo. Dessa vez, o nosso smartphone possui alguns danos e está bem visível na sua parte frontal. Por isso, o David, nosso especialista, já vai entrar em ação. Para termos acesso a esse tipo de conserto e podermos iniciá-los, é interessante que você observe bem que David utiliza de algumas ferramentas básicas. Dentre elas está a principal, que é a nossa espátula metálica, e também em seguida um pouco de álcool isopropílico. Em alguns casos ele também pode utilizar de uma espátula plástica. Como eu já disse em outros vídeos anteriores, neste caso aqui, observe bem que, diferente do iPhone 11, os nossos modelos posteriores ao 12 tendem a vir com uma tela dentro do chassi. Ou melhor, o aro lateral, que é composto de alumínio, meio que sobrepõe a nossa tela. Por isso, se torna um pouco mais burocrático fazer remoção desse tipo de componente, ou melhor, desmontagem desse tipo de aparelho, uma vez que você precisa ter bastante cuidado. Nesse caso, a nossa tela já está danificada, porém não iremos danificá-la mais. Por isso, David faz com todo o cuidado possível. David agora sempre utiliza também um pouco mais de álcool isopropílico nas bordas. Modelos como esse, que nunca foram abertos, tendem a possuir uma espécie de proteção, tudo isso contra suor e poeira. Então, nesses casos, o aparelho vem com uma vedação de fábrica, que é uma espécie de fita dupla face, que mantém o nosso smartphone meio que impermeável. Após ter o nosso smartphone aberto, o David agora parte para a remoção dos parafusos que seguram a blindagem sobre os nossos conectores. Ele precisa remover tudo isso que está ali, e em seguida poderemos desconectar a nossa tela e colocá-la de lado por enquanto. Esse é um processo um tanto quanto demorado, por isso cortamos parte do vídeo e aceleramos o que interessa. David, após desconectar, está agora desplugando também os conectores da nossa bateria, da nossa tela frontal e também sobre o nosso Face ID e partes que ficam dos nossos sensores da tela. Após a nossa tela ser removida, David então precisa testar uma tela nova. Mas antes disso, tem alguns componentes na nossa tela antiga que precisamos removê-los e transferi-los para nosso novo display. Por isso, agora começa um processo um tanto quanto burocrático e meticuloso, uma vez que componentes como esse tendem a possuir uma certa fragilidade. Por isso, é importante que você tenha bastante cuidado quando for fazer esse tipo de transferência de componentes. Agora David já está conectando uma tela nova e em seguida iremos inicializar o nosso smartphone e ver como essa nova tela se comporta no aparelho. Pressionamos a tecla de ligar por alguns momentos e aguardamos enquanto o nosso smartphone inicializa. A logo da Apple é exibida e isso é um bom sinal. Os testes básicos são executados, dentre eles os testes de câmera frontal, câmera traseira, microfone alto-falante e principalmente o teste de touch. Alguns outros componentes como o Face ID também precisam ser testados, já que smartphones como esse possuem esse tipo de componente que é um pouco sensível, vamos assim dizer. Então, dependendo do impacto que o seu smartphone levou ou se sofreu algum tipo de contato com líquido, pode ser que o seu Face ID tende a vir dar problema. Então, é importante que testemos sempre no início de tudo e se caso houver algum problema, nosso cliente precisa ser alertado. Agora partimos para a parte um tanto quanto demorada, que é a remoção desses pequenos conectores flex que ficam colados na nossa tela. Eles precisam ser removidos com o máximo de cuidado possível. Observe bem que determinadas extremidades são bem finas, por isso nada de puxar. Caso isso esteja bem colado, você pode utilizar sempre de um pouco de álcool isopropílico e em alguns casos aquecer a sua tela. Isso vai facilitar e manter os componentes bem presos no seu devido lugar e também a sua integridade. Agora David também já removeu alguns parafusos e em seguida ele remove essas proteções que estão ainda coladas. Observe que não é uma tarefa simples, por isso tendem a ter o máximo de cuidado possível. Modelos como esse também tendem a possuir peças de alto valor, seja no preço de aquisição quanto no preço de conserto. David agora já está transferindo para a nossa nova tela. Esse processo já não é tão demorado quanto o anterior, mas enfim tem o seu valor.
E se caso você tem um smartphone como esse com algum problema parecido, não tente fazer nenhum tipo de conserto por conta própria. Uma vez, como eu disse, modelos como esse não são simples de se conseguir peças de reposição. Por isso, acredite, você não vai querer desmontá-lo por completo e nem tentar fazer algum tipo de reparo. Caso você não tenha as ferramentas adequadas, nem experiência no conserto de smartphones, pode acabar danificando o seu aparelho. E acredite, ao invés de economizar, você vai adquirir um prejuízo um tanto quanto maior. Uma vez que o nosso smartphone já tem os seus componentes verificados e aplicados na sua tela frontal, David agora só precisa remontar o nosso aparelho. Esse processo não é tão simples, mas só precisa ter o máximo de cuidado possível. Observe bem que alguns parafusos são necessários e, nesse caso aqui, é importante que você verifique sempre o tamanho ideal de cada parafuso. O certo é que você faça sempre o mapeamento de cada um componente e do lugar de onde foi removido. Caso você esteja com alguma dúvida, pode filmar todo o processo de conserto do seu smartphone. E ao final, quando for remontar, só precisa ver o vídeo ao contrário, no modo reverso. Isso facilita bastante. Agora, já estamos chegando ao final de mais um vídeo. Se você assistiu até aqui, obrigado mais uma vez. Se inscreva no nosso canal. Temos vídeos aqui durante todos os dias, durante toda a semana. Então, com certeza é um prazer ter vocês conosco. David agora finaliza aplicando o parafuso na parte de baixo que segura a nossa tela. E pronto, o nosso smartphone já está funcionando perfeitamente. E mais uma vez, nós temos mais um aparelho consertado, um cliente satisfeito e mais um bom vídeo. O nosso smartphone está com um pouco de carga, mas isso já é o suficiente. Agora podemos ver a nossa tela antiga ao lado da nossa nova tela. E esse foi o nosso vídeo. Se inscreve no nosso canal, curte, comenta, compartilha. Valeu, tamo junto e com certeza até uma próxima oportunidade. Valeu, galera, e tchau! E se você quiser ter o seu smartphone consertado por um preço acessível, você pode entrar em contato com o Centro de Reparo de Sydney CBD. Também fornecemos serviços de reparo para clientes fora da Austrália ou Sydney. Basta nos enviar uma mensagem para que possamos providenciar o envio do seu aparelho.